Boa noite. Estão escutando? Sim. Pessoal, conversei com o Fernando. Eu não sei quantos falaram, estão falando que a prova estava com algumas questões difíceis, certo? Ok? Alô? Isso confere? Sim, professor, sim. Vai esclarecer que o objetivo nosso não é ter questão difícil, tá? Vamos acertar que a gente está numa situação adversa, tá certo? Então, eu fui orientado a elaborar as questões de determinada forma pela coordenação, mas vamos analisar aqui e eu vou ver se eu consigo dar uma luz para vocês. Tudo bem? Ok? Ok. E se precisar, eu estico o prazo Beleza. também da avaliação, tá? Eu consigo até amanhã também, tá certo? Beleza. Eu estou gravando e depois vou deixar isso no YouTube também, ok? Tá? Beleza. Então vamos lá, vou pegar a avaliação aqui, eu vou compartilhar e depois eu quero que, de repente, alguém não conseguiu participar, etc., repasse para os alunos, tudo bem que não puderam participar. Vai ter o vídeo, tá? Então, ao final, a gente conclui se de repente precisa de mais tempo também, tá certo? Beleza. Tá? Tá certo. Situação atípica, a gente resolve, de repente, uma questão está muito difícil, eu também dou dica, tá? Lembrando que tem consulta também, né? Então, não é uma prova que você não possa até discutir com outra pessoa, porque vocês podem usar a internet, etc. Tudo bem? Então, vamos resolver isso para isso não ser mais um problema, né? A gente está com muito problema, correto? Beleza. Vamos lá. Eu vou comentar as questões. Se, de repente, analisar que alguma que eu posso tirar, porque vai dar muito trabalho, tá? A gente resolve isso também. Só um instantinho, eu vou compartilhar a avaliação. Um instantinho. Todos estão vendo a avaliação aí? Sim. Tá, eu vou comentar as questões. A gente analisa, de repente, está muito difícil, a gente resolve, não tem problema, tá? Vamos condicionar ao que a gente está convivendo, tá certo? Vamos lá. A primeira questão, ela está falando para você trabalhar a questão de negação, que é a questão da lei de Morgan, ok? Vocês acham essa de muito difícil? Como é que tá? Porque é só aplicar a lei de Morgan aqui. Essa para vocês como é que tá? Difícil, fácil, média? Sincero, pessoal, sem problema. Oi? Nossa última aula a gente falou bastante disso. A Sara vai ao cinema ou ao clube? A negação dessa sentença. É só pegar a lei de Morgan lá. E aí, esperando o retorno de vocês. É muito difícil essa? Não, professor, essa daí tá tranquilo. Tranquilo essa? Essa é de boa, professor.
Você vai lá, pega o material, lembrando, o material é o quê? É Ava, é o meu site, onde eu fiz o compilado, tá? Eu falo compilado, mas a aula, a live foi baseada também no compilado, né? Que na live eu consigo detalhar mais. Então, você pegando isso tudo, dá para você ajudar a resolver. Tudo bem? Beleza. Ok? A segunda, tudo bem? A segunda, olha só, considerando a figura abaixo. Essa figura aqui é um circuito. Então, eu estou falando, ó, tem uma negação, tem uma conjunção, tem outra conjunção lá embaixo, a disjunção. O que vai acontecer? Esse A, ele vem aqui, ele é um anormal, certo? Tudo bem? Quando ele passa para cá, o que acontece? Ele é negado. Correto? Uhum. E o que vai acontecer? Em paralelo, está vindo um B. Então, esse negado aqui, esse A negado, vai fazer uma conjunção. Agora, o que é uma conjunção? Eu não vou falar aqui na prova, mas se você for lá no material que nós temos disponível, no AVE e tudo mais, você vai saber o que é a conjunção. Então, o que eu estou querendo? Aqui, eu junto A e B e dá uma conjunção, correto? E lembrando que esse A vem negado, né? Tranquila essa explicação? Sim. E aqui acontece a mesma coisa, né? Tá? Então, você seguindo isso, ó, lembra que esse Azinho aqui, ó, ele vem aqui embaixo também, ó. Tá? Só que ele não está vindo negado, né? A negação é daqui para frente. Correto? Correto. Então, acompanhando esse desenho aqui, ele vai juntar tudo isso lá e vai formar uma expressão lógica, que é esse Y aqui, ó. A nossa última aula a gente falou bastante de expressão lógica. Tá? Então, esse Y vai ser igual ao quê? A isso que vem aqui é transformado, depois sofre uma conjunção com quem? Segue a linha aqui, ó, a conjunção com B. Esse A vem aqui, ó, vai fazer uma conjunção com C. Daqui vem para cá e faz a disjunção. Então, você vai lá no conteúdo, verifica o que é uma negação, o que é uma conjunção, o que é uma expressão lógica, aí você tem, correto? Sim. Tá? Então, a gente estudou. Essa nós estudamos. Nosso último assunto foi esse. Tá? Isso aqui é um desenho. Lembra? Uma avaliação com consulta. Então, tem que ter uma questão de pesquisa. Tá? Mesmo isso aqui, sem pesquisa, dá para se deduzir, né? Porque eu, justamente, quando escrevi negação, conjunção, essa coisa toda, foi para, opa, não consigo pesquisar. Como é que eu faço? Eu dei a dica aqui. Tudo bem? Tá? Essa tranquila, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Tá. Vamos lá. Terceira. Com base na questão anterior, descreva a tabela da verdade para a expressão lógica. Então, ó, você vai ter uma expressão lógica daqui, correto? O que é a tabela da verdade? Se você for ver no material lá, você sabe que é uma tabela com variáveis. Quais são as variáveis que eu tenho na expressão lógica? Aí você sabe que esse número de variáveis, a gente viu em sala de aula, a gente viu na primeira aula, a gente viu em aulas posteriores também. Então, aqui é para montar a tabela da verdade da expressão lógica que está ali. Mas vamos supor, professor, eu errei uma coisinha na expressão lógica, como é que fica se a questão 3 é baseada nela? Vou perder a questão 3? Não. Eu vou olhar, tudo bem, você fez uma coisinha errada ali, a resposta está certa, mas na questão 3, o conceito da tabela verdade, o conceito da total de linhas, o preenchimento está correto? Ótimo, você acertou a questão. Então, de repente, errar aquela não implica você perder essa. Correto? Alô? Correto. Tudo bem, é só tabela verdade, foi visto em aula também. Teve uma aula, a primeira aula, e a gente viu depois também, mas a primeira a gente chegou à conclusão junto, de como, eu falei, ó, você consegue fazer isso em 1 minuto? Eu coloquei uma tabela lá sei lá, 6, 5 variáveis. Então, e tem no AVA também, e tem no meu material também, explicando como é que faz essa tabela verdade. Tá? Vou passar para frente, ok? Então, até aqui não tem novidade nenhuma, tá? Vamos lá, questão 4, correto? Vamos lá. Diagrama de Venn, correto? Ó, nossa última aula, diagrama de Venn. Diagrama de Venn nada mais é que uma representação de conjunto, tá? Então, o que eu quero aqui? A gente teve exemplo na última aula
tá? Tem no material compilado, tem no vídeo, tem os desenhos, teve uma questão de atividade também. E aqui eu estou falando o quê? Olha, um conjunto A com união com... o conjunto A com intersecção da união do conjunto B e C é igual à intersecção da união de A e B e a intersecção de A e C. Então, o que acontece? Você vai criar conjuntos, né? E o que significa o desenho de B unido com C? A gente viu exemplos disso na sala de aula. Então, aqui nada mais é do que você representar. Só que é o seguinte, você vai representar um desenho de um lado, vai representar do outro, porque é uma igualdade aqui. Tá? Equivalência. Tá? A gente estudou isso na última aula. Então, aqui quer dizer uma equivalência. Ó. Essa expressão é igual a essa. Eu só quero que você, pelo diagrama de Venn, faça o desenho. Vai lá, pega o diagrama de Venn, que tem vários exemplos que a gente viu, e dá para resolver isso daí. Eu errei uma coisinha ou outra. Pessoal, essa avaliação eu não vou corrigir ela, como é que chama? Discreta. Errou, acertou, errou, acertou. Tá? A não ser que seja múltipla escolha, não tem jeito. Mas, mesmo tem algumas com múltipla escolha que eu pedi para justificar. De repente errou ali, mas justificou, e a justificativa tem uma certa coerência, de repente dá para considerar alguma coisa. Tá? Então, estou tentando aqui elucidar, não estou me protegendo de nada, tá? Estou tentando elucidar aqui, trazer para vocês algumas coisas que a gente viu ao longo das aulas, e alguns até mais recentes, tá? Para que eu possa ajudar vocês na solução. Essa 4, como é que tá? Pode ser sincero, pessoal. Não, tá de boa, professor, comparado com as outras. Oi? Tá de boa, professor. Acho que daqui a pouco começa a ficar feio o negócio. Tá, ok. Não, começar a ficar feio, a gente deixa bonito. Pode ficar tranquilo. Tá certo? Vamos lá. Sim, essa questão aqui, essa questão aqui é o seguinte. Daqui é diagrama de Venn também. Aliás, dá para fazer por diagrama de Venn, dá para fazer por lógica, só pensando e analisando. Essa questão tem na internet. Se você pesquisar, você vai encontrar. Ok? Mas só pelo diagrama de Venn dá para fazer. Você vai ter que testar paciência. Tá? Você vai ter que ficar separando. Opa, esse aqui gosta de Java. Aí é uma questão de E, mas aqui também gosta disso. Então, eu quero o total de pessoas entrevistadas. Então, vou deixar uma interrogação disso aqui. Se a gente ver depois, se aqui for muito complicado, eu posso retirar essa questão e passo o ponto para outra. Ok? Alô? Beleza, professor. Beleza, professor. Tá? Vou deixar aqui uma. Alguém só anota para mim o número 5, porque depois não vou ficar lembrando isso. Só anota isso, tá? Então, eu acredito que com pesquisa, e aliás, até o material que a gente tem ainda para resolver. Se você tiver um pouquinho de paciência e ver os conceitos, você consegue deduzir. Dá para ser por diagrama de Venn, você vai separando quem gosta do quê, lembrando das conjuntos. Aliás, aqui só tem E aqui, né? Não tem nem ou. Então, você vai fazer o desenho e vai separando, você vai chegando à conclusão aí. Mas tem na internet. Vocês não vão encontrar com Java, Python, C, porque eu mudei, eu adaptei. Tá até aqui, ó, Mundo Educação adaptada. Mas você consegue, tá? Mas dá para fazer. Mas vou deixar aqui em observação. Aqui é só um desenho para chegar à solução de condição. Bom, aí tem o seguinte, ó, próxima. Usando lógica, resolva a questão a seguir, dada a sequência numérica. Olha lá, eu tenho uma sequência. Daqui é um conjunto. 7, 1, 8, 15, 2, 13, 25. Tem uma questão aqui que é um padrão. Ou seja, eu quero que vocês enxerguem como que esses números aparecem. Eu não posso falar como. Tem uma continha que te faz ter o próximo número. Entendeu? Ok? Então, se você analisar, qual é o último número aqui? Eu quero que você justifique para mim.
dá para resolver matematicamente também com progressão aritmética. Não precisa disso. Só a lógica de olhar, de perceber e analisar. Professor, Você tem... Oi. mas só uma coisa, aí parece que tá faltando uma vírgula, é proporcional ou foi erro na digitação? Perdão, tá faltando uma vírgula mesmo. Perdão, tá correto. 7, 1, 8, depois 15, 2 e 13, depois 25. Perdão, faltou, aqui foi erro meu. Então tem a vírgula aí. Tem vírgula. Foi bem observado. Eu não percebi aqui. Então é 2, né? Não seria 213, Perdão, não, né? foi erro meu. E aí, agora dá para resolver, né? Beleza. E mesmo que alguém, olha só, se depois alguém resolvesse e falasse, professor, é impossível porque do número 213 não tem como, eu aceitaria essa resposta. Entendeu? Porque se não há padrão, é uma resposta. Mas como a gente corrigiu, então, por favor, corrijam, tá? Mas é uma resposta também. Tudo bem até aqui? Sim. Então, até agora só 5, tá? Vamos lá. Escreva um algoritmo que permita resolver o seguinte problema. Bom, primeira coisa, independente da solução aqui é entrada, processamento e saída. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho imagina que você recebe uma prancha de madeira, tá certo? E você tem que pegar essa prancha e você tem que produzir 2 materiais, que eu chamei de A e chamei de B, tá certo? Esses materiais são retangulares. E a preferência é para você produzir B. Então, vamos supor que você tem uma máquina de cortar. Aí, vamos supor que o material lá tem, sei lá, a área dele é 5 centímetros quadrados, ok? Então, vou pegar essa peça e vou fazer o seguinte, vou ver quantos dessa peça A de 5 centímetros de área de 5 centímetros quadrados, supondo, cabem nessa matéria-prima C. E se sobrar, ok? Porque é retangular e elas não necessariamente A e B têm o mesmo tamanho, vamos supor que sobre dessa matéria-prima. Você cortou lá, deu para fazer 10 peças do A e sobrou um tanto da matéria-prima. Eu quero saber, um produto B, que também tem uma área, quanto você consegue produzir do B. Então, é justamente algo que as empresas fazem hoje, né? Porque eu tenho matéria-prima, eu tenho produtos. Então, aquela sobra, eu vou adequar ao produto que eu posso produzir com aquilo que eu estou otimizando o quê? Eu não estou, na realidade, economizando, eu estou maximizando o lucro, né? Porque eu estou produzindo mais. Então, esse algoritmo é justamente isso. Então, para você, como eu falei que eles são em metro quadrado, você vai ter que pedir a altura e comprimento de A e B, vai ter que pedir a altura e comprimento de C, vai ter que calcular a área e depois vai ter que saber quanto da peça A dá e se tem sobra, o quanto de B dá para fazer. Aí eu quero saber. Entendeu? Tá claro isso? Estou falando muito rápido? Alô? Alô, pessoal? Professor, eu não entendi, não. Tá, vou fazer o seguinte aqui, ó. Quem não entendeu, fala o nome, por favor. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, eu vou compartilhar o Paintbrush aqui e vou fazer um desenho, beleza? Beleza. Tá? Só um instantinho. E o restante, pessoal? Com Vou dúvida. compartilhar aqui. Tá, vou fazer um desenho que vai ajudar bastante aqui. Só um instantinho.
Estão vendo a tela do Paintbrush? Estão vendo? Agora sim, então. Tá, Sim, então sim. acompanha comigo, ó. Esse aqui é minha matéria-prima. Então, vou escrever aqui, ó. Matéria-prima C. Ela tem uma largura. Desculpa, tem uma altura, né? Tem altura. E ela tem comprimento. Deixa eu ver só se tem mais gente querendo entrar aqui, que eu vi um barulhinho aqui. Tá aqui, já ativei. Bom. Correto? Então, aí você tem o seguinte, ó. Você tem uma peça agora. A minha peça... Então, agora, olha só. Eu tenho a minha peça A. Meu produto A, né? Eu vou colocar aqui Professor, dentro, ó. a tela parou de compartilhar. Ah, ela parou? Só um Parou. instantinho, vou voltar aqui. E agora? Aí, agora foi. Tá. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha matéria-prima, que é uma prancha. Imagina uma prancha de madeira. Aqui tem meu produto A. E eu tenho aqui meu produto B. Então, o que eu quero? Eu quero o seguinte. Você vai pegar isso daqui, ó. Então, eu quero saber quantas peças... Vou pegar esse B aqui, vou deixar menorzinho. Então, olha só. Nesse desenho, eu só voltar aqui. Nesse desenho, eu tenho a matéria-prima, que é uma prancha, vamos supor, de madeira, que tem uma altura e um comprimento. Eu tenho um produto A que eu tenho que fabricar, que tem uma altura e um comprimento também, e um produto B que eu tenho que fabricar. A prioridade é fabricar A primeiro. Sobrou, eu fabrico o B. Se não sobrou, não fabrico. O objetivo aqui é aproveitar o máximo da matéria-prima. Então, nessa simulação aqui que eu estou fazendo, nesse exemplo, esse produto A, tendo essa dimensão aqui, esse comprimento e essa altura, eu tenho o quê? 3, 6, 9 peças de A. Como a última não cabe, então eu vou aproveitar para fazer B. Então eu tenho 4 de B. Então, para essa situação, lembrando que isso daqui tem uma altura e comprimento, isso daqui tem uma altura e comprimento, tá? Então você vai ter que pedir a altura e comprimento da matéria-prima, a altura e comprimento do produto A, a altura e comprimento do produto B, e depois fazer um cálculo baseado em área e outras coisinhas mais, para você falar, olha, nessa situação, você produz tantas peças do produto A e com as sobras, se sobrar, porque dependendo que como o programa seu vai ser aberto para qualquer tamanho de produto A ou B,
pode ser que eu tenha uma matéria-prima que dê exatamente uma quantidade certinha para o produto A. Aí não teria sobra para B. Então, o seu algoritmo tem que explorar isso também. E aí, o que vocês acharam? Ficou mais claro? E aí, pessoal? Professor, acho que dá pra ter uma ideia. Deu pra ter uma ideia. Tá, e lembrando, eu estou levando em consideração que talvez você não tenha computador, eu estou levando em consideração que talvez você não consiga estar fazendo pesquisa, tá? Então, aqui entrada, processamento, saída. Quando eu for fazer a correção, eu vou ver, pô, por esse caminho ele foi legal, aqui ele se perdeu. Então, eu vou levar em consideração isso. A gente não está no momento ideal como estávamos antes, tá certo? Então, o que eu espero? Eu espero empenho, espero que você, se você pode pesquisar, você pesquisa, entendeu? Pega a anotação das aulas, tá? Professor, Oi. uma dúvida. É 8h30, então eu saí do trabalho às 4. Eu estou fazendo aqui os algoritmos, que alguns exercícios pedem algoritmos. Só que eu não vou ter tempo de fazer manuscrito. O senhor não aceita ele em código, assim, daí eu mando junto com o arquivo PDF? Pode ser, não tem problema. Opa. Ok? Lembrando, a gente está numa situação, pessoal, que é só conversar. Uhum. Entendeu? Todo mundo aqui vivendo uma situação que nós não queríamos, tá? Então, não quero criar problema, eu quero que a gente aprenda, tá? Então, pô, tá difícil, tá? Vamos conversar, a gente conversa, tá? A situação é uma situação que ninguém imaginava que ia acontecer na vida, tá? Então, não quer mais problema. Mas vamos aprender. Opa, beleza. Uhum. Certo? Tá ótimo. Bom, tudo bem? Sim. Tá. Entrada, processamento e saída, tá? Em aula a gente viu isso também, ok? Tá. Posso voltar para continuar com as outras? E lembrando, vocês podem entregar a prova até amanhã às 10 horas, entendeu? Não tem problema, ok? Eu estico o prazo. O importante é correr atrás, tá? Então, vou voltar para a avaliação. Tranquilo? Vou voltar para a avaliação. Só um instantinho. Vou compartilhar de novo a avaliação. Bom, vamos lá. Então, estou na questão 8 agora, tá? Então, só para deixar claro, os conceitos, até a questão 7 aqui, a gente confrontando, foram vistos em aula. Vamos lá. Escreva um algoritmo que permita resolver o seguinte problema. Olha lá. Um trabalhador, o que acontece? O que eu quero aqui? Eu quero que você peça o salário do trabalhador, que ele recebe normalmente, tá? Esquece INSS, esquece imposto. Não, aqui essa coisa toda não vai interessar para nós. Pergunta lá, qual o seu salário por mês? Quantas horas você faltou? As faltas são dadas em horas. Ah, ele faltou metade do dia. Ele trabalha normalmente 8, então ele faltou 4. Ah, não, faltei um dia inteiro. Você vai perguntar em horas, não vai perguntar em dias, tá? Hora extra, a mesma coisa, tá? Então, e nós temos informação aqui, que ele trabalha 30 dias por mês e 8 horas por dia, tá? Então, aí eu não preciso pedir quanto ele ganha por hora, porque dá para calcular, né? Se ele trabalhar normalmente, ele trabalha 30 dias, 8 horas cada dia. Transforma isso em hora, divide por 30, você tem o salário dele por hora. Tá? E a hora extra vale 50% a mais que o valor da hora normal. Se a hora normal vale R$10, então a hora extra vai valer 15. Tá? O que eu quero? Eu quero que ao final você desconte o que ele faltou e acrescente a hora extra. Se ele teve hora extra. E óbvio, né? Desconta se ele teve falta. Se ele não faltou, é 0. Se não teve hora extra, é 0. Tá? Então, é um exercício entrada, processamento, saída. Dentro do que a gente estudou em sala de aula.
E aí, quanto a este? Alguém pode falar? Estão me escutando? Pode continuar, professor. Então, tranquilo para todo mundo? Se alguém tem uma dúvida, eu explico. Tendo dar mais alguma dica. Então, aqui quanto você ganha? Tá, quantas horas você fez? Quantas faltas você fez? Aí, calcula o salário a receber. Desconta as faltas, acrescenta as horas extras. Tá? Ok? Então, dentro ainda do que a gente tem estudado. Entrada, processamento e saída. Bom, a 9, dada a sequência numérica. Tá. Essa sequência aqui, eu vou dar uma dica para vocês. É uma sequência super conhecida na matemática. Tá? Eu comentei isso, eu não lembro se no slide tem falando do nome da sequência. É uma sequência super conhecida. É que eu não quero falar, que se eu falar o nome da sequência, eu queria que vocês deduzissem isso daqui. Isso aqui, se você pesquisar, alguém já sacou qual que é a sequência? Professor, não saquei, não. Não é o número de ouro aqui, tá? Só para descartar. Esses números aqui, olha só. Nós vimos, peraí, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu só ver o slide aqui. Só um instantinho. Só para confirmar o negócio. Dá um minutinho só. Só um instantinho. Só um instantinho, estou acessando o material aqui. Eu achei essas fibras nos dentes dele, batem com as marcas dos pulsos. Ele está tentando desfazer o nó com os dedos. Professor, Oi. essa sequência aí que você tá falando... Tem sim. Ó, dica, primeiro slide nosso. Tá no site. Tem sim. Professor, Oi. tira uma dúvida minha aqui, que agora eu pensei numa coisa aqui, te fazer pergunta. Essa sequência aí, ela começa com F ou não? Não, essa sequência, olha só. Tipo o nome dela. Na realidade, ela começa com 1. Ó, a sequência é 1, Não, tô 3... falando... não, tá aqui da prova? Pera aí. Não, aqui eu peguei um trecho dela. Espera um pouco só, que eu me perdi aqui. Não, professor, por causa que essa sequência aí, ela tem um nome específico, né? Já sei qual que é. Então, esses números aqui, com base nessa sequência. Essa sequência está no primeiro slide nosso. Inclusive, se você precisar na internet, você vai achar o algoritmo disso. Alô? Sim, professor, já achei o algoritmo. Tá? E, ó, e o seguinte, esse algoritmo aqui, você deve usar um laço de repetição, deve usar um enquanto, aí qualquer laço de repetição. Tá? Então, laço de repetição a gente viu em sala de aula também. Então, está dentro do que a gente discutiu. Tá? Lembra, é uma prova que você pode consultar, essa coisa toda. Então, eu estou tentando chamar a pesquisa aqui também, que hoje é essencial, né? Eu estava vendo um vídeo do Leandro Carnal, acho isso. Hoje, a gente tem que estar preparado principalmente para situações adversas, onde o aprendizado de algo que a gente não viu vai ter que ver rapidamente.
Então, essa questão, ela também está explorando isso. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Mas o material de aula, né, que eu até orientei que vocês baixassem antes, que se tivesse algum problema no dia de acesso à internet, você tinha o material pelo menos compilado até os vídeos, para não depender de internet, né? Então, a sequência no primeiro PowerPoint já está lá. Pesquisa o algoritmo, consegue resolver. Tranquilo? E aí? Por que você não procurou uma bala pela primeira vez? Pensamos que ainda estava nele. Você está questionando o meu trabalho? Eu tenho experiência com você, relaxa. Sim, professor. Sim. E esse pedido no final e sem o no máximo 100 próximos. Mas o senhor tinha pedido do 20, como assim o 100? Não, aqui é o seguinte, do jeito que tá pedindo para o algoritmo ser amplo para aceitar além de 20 até 100 próximo. Mas não tem problema, pode esquecer esse 100 aqui. Resolveu com os 20, para mim tá ótimo. Ok? Ok. Tá? Aqui ele só vai generalizar uma outra parte, mas não tem necessidade. Tá? A gente tira essa dificuldade dele aqui. Tá? Esse tranquilo? Sim, tranquilo. Posso passar para frente? Então vamos lá agora. Deixa eu ver. Talvez essas duas aqui possam ter assustado alguém, tá? Mas não tem por que assustar, mas tudo bem. Que geralmente questão que tem muita informação assusta o aluno, mas não é para assustar porque é o contrário. Questão com bastante texto, na realidade, ela está elucidando melhor a questão, né? Tá? Mas tudo bem. O que eu quero? Esse primeiro, eu estou dizendo que tem um conjunto aqui que ele aceita. Olha lá, esse E é de pertence. Esse W é uma combinação de 0 e 1. Tá? Esse asterisco quer dizer o seguinte, é a combinação de 0 e 1, então W pertence a qualquer combinação de 0 e 1. Faltou uma chave aqui, perdão. Tá? E eu estou dizendo que a característica desse W, que é qualquer combinação de 0 e 1, ele tem uma característica. Ele tem que ter pelo menos 2 zeros consecutivos. Então, o que acontece aqui? Sequência, a pessoa vai estar caractere por caractere. Tá? Entre um caractere, 0. Entre com outro, 0. 1, 1, 1. Então, é um caractere por vez. E eu até falo para você finalizar a entrada utilizando o símbolo barra. Então, quando ele der uma barra invertida, você termina a leitura. E o que eu quero? Eu quero saber se a quantidade de zeros que ele entrou, se são pelo menos 2. Então, toda vez que entrar uma informação que for 0, você vai contar. Então, aqui tem um conceito de contador. Aí você vai dizer para mim, olha, se o que ele forneceu tiveram 2 zeros consecutivos, então quer dizer que a entrada que ele deu pertence ao conjunto. Tá clara a explicação ou não? Tá. Mas se vocês quiserem, eu posso excluir essa questão. Vocês que sabem. Mas ela não é complicada de resolver. Ela é um contador. Eu tenho que contar os zeros. E eu tenho que fazer uma contagem que garanta que 2 zeros consecutivos. Tanto é, por exemplo, a sequência 0, 1, 0 não é válida. Porque 0, 1, 0 não tem 2 zeros consecutivos, né? Tem um 0, tem um 1 e depois tem um 0. Não foi um 0 atrás do 2 zeros juntos, né? Então, pode ter 3 zeros? Pode, se os 3 zeros estão juntos ou até separados, né? Um 0 no começo, um 1 e 2 zeros no final. Então, o que vocês acham? Alô? Eu achei meio mediana. Só Mediana? aquela parte da barra ali que eu
acho que teria A mais barra dificuldade. é o seguinte, a barra é o seguinte, é para você finalizar a leitura. Você vai ter que usar um laço de repetição, porque como é caractere, né? Você vai entrar caractere por caractere, você entra o caractere e você compara. Se é 0, você começa a contar. Então, uma hora tem que finalizar isso, né? Essa barra, então, é para finalizar. Então, você lê os caracteres até que essa barra seja encontrada. É a mesma coisa do sim ou não, né? Entre com sim ou não. A gente fez um exercício em sala de aula e tem lá sim ou não, e fica lendo. Lembrei. Então, é óbvio, pessoal. Pô, tive dificuldade nisso, mas você colocou uma solução que ela tem coerência, que ela está dentro do contexto. Ah, pô, não vale 100, pô, não valeu 100. Ah, valeu 80, valeu, sei lá, 50, valeu 60. Então, lembra disso. Eu não vou corrigir isso de forma discreta. Tá? E mesmo que eu veja, pô, faltou uma virgulazinha, por essa virgulazinha, eu não vou tirar os 100 pontos. Mantém a questão ou não? Mantém. Tá. Então é o Por mim, seguinte. mantém também. Tá ótimo. Tranquilo? Sim. A 11, se você resolver a 10, a 11 resolve mais fácil ainda, porque a 11 é a mesma coisa. Qual que é a diferença? A entrada vai começar, ela começa com 0 e termina com 1. Então, por exemplo, 0 e 1 é válido? Aqui, ó, no exemplo, é válido. 001 é válido? É, porque começou com 0 e terminou com 1. Então, você lê. Começou com 0. Ele terminou lá, deu a barra, o último caractere antes da barra, que a barra é para sair, a barra invertida. Foi o 1, opa, é aceito. Ah, ele entrou com 1, depois entrou com 0. Não, é 0 e 1. Se você entendeu esse 10 aqui, a 11, você tira de letra. Ela é mais fácil. E aí? Parece fácil mesmo, mas o texto que tá Então lá. um medo pouco no Ó, texto. ó, dado, o conjunto é todas as palavras formadas pelas combinações de 0 e 1, que iniciam com 0 e terminam com 1. Que exemplo, ó? Essa combinação, 0 e 1, ela começa com 0 e termina com 1. Como é que você vai fazer? Você vai pedir, ó, entre o caractere, leia, aí você lê o caractere. É 0, beleza. Aí ele entra outro caractere, é 1, você tem que guardar que ele entrou com 0. Então você pode usar um contador. Você vai contar você vai ter que o primeiro é 0, faz uma contagem. Terminou a barra, você verifica se o último que digitou foi 1. Se isso aconteceu, reconheceu. Professor, Foi? uma dúvida. Nessa 11, eu tenho que, assim, criar várias cadeias de caracteres, depois imprimir quais dessas pertencem a essa linguagem L e quais não pertencem ou não? Tipo, eu já leio uma cadeia e já falo se ela pertence à linguagem L. Não, porque a gente não chegou a ver vetor, entendeu? Então, se a gente tivesse então visto beleza. vetor, daria. Então, o que você faz? Você lê caractere por caractere. Uhum. Aquele primeiro, o exemplo da 10, você vai lá, coloca entre com um símbolo, leia símbolo, ok? Aí você lembra que em sala de aula eu falei, ó, variável simples, se você lê 2 vezes um conteúdo, o último é perdido. Então você vai ter que contar. Nessa questão aqui, entrou o caractere, é o primeiro, você vai trabalhar com conceito de contador. Entendi. Lê o primeiro é 0, você já conta contador 1. Depois só vai incrementar o contador no final. E se vai incrementar se o último foi 1. No final, você tem lá, se o contador foi, seguindo essas regras, foi 2, então é sinal que ele entrou com 0 e 1, porque você só incrementou nessa situação. Ok? Então, essa questão aqui é mais fácil que essa. Então, não é para ler uma cadeia, porque se você ler uma cadeia, você tem que trabalhar com vetor. A gente não discutiu vetor ainda. Estava fazendo assim. Vetor é mais fácil de resolver porque não engloba vetor. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos lá. A próxima questão. A próxima questão
eu estou te dando aqui uma regra que nós vimos em sala de aula. Tem essa regra. Aí eu coloco o quê? Possibilidades nela, tá? A B você pode até descartar, porque tautologia a gente não viu. Então você pode descartar, fazer parte da questão. Eu peguei algumas questões do Senai, outra da Fundec, porque quando a gente elabora a avaliação, o coordenador sugere que a gente pegue essas questões, que são questões de concurso, a coisa toda, tá? Então, mas como a gente não viu essa palavra aqui, então a gente pode excluir essa. A resposta está entre uma dessas, tá? Então o que eu quero? Você vai pegar a nossa aula lá da equivalência, nossa aula das leis de Morgan, então você vai analisar isso aqui. Aí você vai encontrar. E o que ajuda também é aquele joguinho, né? Tinha um joguinho lá que eu usei uma tabela para demonstrar como é que é a resposta do joguinho. Então isso aqui, se você consultar, tá? A prova está baseada bem em proposição, em tabela da verdade, que são os assuntos. Tem até algoritmo, mesmo assim, entrada, processamento, saída, né? Com laço e repetição, que a gente viu em sala de aula também. Então, essa daqui, se você pegar a aula de Morgan e equivalência, você consegue chegar à conclusão. E constrói uma tabelinha da verdade para poder justificar isso. E aí? Ela está dentro do assunto. Mas, novamente, estou aberto, se de repente a maioria falar, não, professor, está muito difícil a questão, para mim não tem problema tirar e passar o ponto para outra, não tem problema. O que eu não quero é que essa prova seja um problema. A gente já está numa situação que eu quero que ela sirva de aprendizado, que ela sirva principalmente, pô, eu pesquisando, eu correndo atrás, eu conversando, participando das lives, vendo vídeo, eu consigo aprender, eu não fico no estagnado, eu não fico parado, porque, embora a situação esteja dessa forma, né, que todos sabem, a gente tem que promover conhecimento, a gente não pode ficar parado, porque, se Deus quiser, essa coisa vai acabar e as coisas voltam, e vão voltar muito diferente. Isso é um aprendizado para todo mundo, para quem tem experiência, para quem não tem experiência, para quem é novinho, até para os meus filhos está sendo experiência. Meus filhos têm 10 e 5 anos. Então, a ideia da avaliação é aprendizado. Professor, nessa 12, que tem a setinha aqui antes do quê? Para fazer uma coisa também, tipo... Isso implica, né? Aquela regrinha não, essa setinha é uma negação. A negação, perdão. Antes tem um acento, né? Não, mas depois do parênteses. Depois implica. Mas tem que fazer aquele negócio também de... Você vai ter que ver, a gente analisou a questão de o implica dos dois lados, né? A biimplicação, tem esse de um lado que a gente analisou, e aqui entra equivalência, né? Que a gente estudou. Então, aqui é pegar a tabela de equivalência, analisar, pegar a tabela da verdade. Então, a gente tem conteúdo para responder. Mas é uma questão que tem que pegar, sentar, e novamente, né? Pô, até aqui estava certo, aqui se perdeu, eu vou corrigir e dar o valor até onde o raciocínio está com coerência. Entendi. Mas vocês, se todo mundo achar que está muito difícil, eu não tem problema, nem questiono. E se de repente eu pegar e for corrigir, todo mundo errou essa, eu cancelo, não tem problema. Eu consigo identificar isso agora ou depois, agora com vocês ou depois, quando de repente, opa. E aí, o que vocês acham?
Quer tentar fazer e depois eu vejo se a maioria errou, etc. E depois eu analiso? Querem fazer isso? Sim. Tá, então eu vou deixar isso, tá? Se eu ver depois que poucas pessoas responderam, eu reavalio isso, tá? Ok? Bom, pode para a próxima? Sim. Vamos lá. Considerando as proposições, eu te dou 2 proposições aqui, tá? O veículo ultrapassar 50 km por hora e o motorista será multado, tá? Aí, o que eu estou falando? Estou falando das leis de Morgan e as regras de equivalência. Quais regras podemos escrever a partir das proposições dadas? A solução deve explorar as regras de equivalência, conjunção, disjunção, regra de Morgan. Pessoal, essa questão praticamente só está pedindo para você, olha, com isso daqui, que combinação eu consigo com conjunção, disjunção? Se você seguir cada regrinha dessa que a gente viu em sala de aula e escrever as possibilidades, não tem como errar. É uma questão até muito aberta aqui. Estou te dando 2 proposições. A gente sabe que se um veículo ultrapassar 50 km por hora, numa situação em que vamos considerar aí que tem que ele vai ser multado, tá? Então são 2 proposições. Então, dentro de equivalência, conjunção e disjunção, cria para mim como é que chama? As regras que podemos escrever. Então, que combinações eu posso utilizar? Eu só estou pedindo para você aplicar isso. Você tem os exemplos, você tem as proposições. Aplique em cada uma delas. Na realidade, eu posso aplicar todas as regras. Dá uma lidinha no que é proposição, dá uma lida nas leis de Morgan, que são leis simples, que simplesmente falam da negação, né? Se eu nego, por exemplo, uma regra onde eu tenho 2 proposições com E, você vai ter a negação de cada uma delas e o E vai virar ou, né? Aí você tem um contrário também, se você tiver um ou, a negação vai ficar o quê? A negação de cada uma das proposições e o ou vira E. Depois tem umas outras regras de equivalência. Então, eu te dou 2 proposições, só quero que você exemplifique a partir das regras que a gente conheceu. Aqui é só pegar as proposições, pegar os exemplos das regras de outros e fazer uma análise. E aqui está conforme necessário, porque eu elaborei esse aqui chegou numa coisa que não tem, não é verdade, tá? Porque a gente conhece o contexto aqui e dentro da simplificação que você vai dar, você de repente, estou criando um absurdo aqui. Aí você sabe, pois aqui não cabe essa regra, por isso que eu coloquei o conforme necessário. Yes, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, tranquilo essa dá para responder. É uma questão de exemplificação. Você pegar conceito, pegar o que foi dado, que são os parâmetros, né? Tá? E, novamente, discutir em aula. E vou para a próxima lá. Elabora um algoritmo que permita obter o maior e menor número de uma sequência de 10 números. Você vai pedir 10 números, certo? Você não precisa criar 10 variáveis. Tá? Aliás, o maior e menor número são algoritmos clássicos para quem está aprendendo programação. Então, em pesquisa, você consegue até achar. Tá? Então, não precisa usar vetor e matriz, porque nós não vimos isso
Então, não iria cobrar numa avaliação que a gente não viu, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, solução não deve utilizar vetores ou matrizes, porque a gente não viu esse assunto ainda. Então, você faz o quê? Você vai ter que criar as variáveis maior e menor, você vai ler 10 números, então você sabe quantos números você vai ler, a gente viu lá a repetição, eu indiquei as situações, ó, você sabe a quantidade de vezes que você vai ter que fazer algo, então você usa essa instrução. Ah, você não sabe, aí você tem essa possibilidade. Nós comparamos os laços, o para, que é o for, o repita, o enquanto com pergunta no começo, enquanto com pergunta no final, tá? Então, isso aqui é algo bem clássico, não é um algoritmo difícil, mas eu deixo para vocês responderem. E aí? Está tranquilo mesmo. Todo mundo concorda? Posso passar para o próximo? Pode. Então, olha só. Se alguém discordar, pessoal, por favor, me fale, a gente volta, revê alguma coisa. Então, ó, a 15 é o seguinte. Eu tô... Talvez essa dê um pouquinho maior trabalho. Essa foi a questão de um desafio em sala de aula, né? Que foi o para você... Eu pedi para vocês resolverem uma função que... Aliás, nem era função. A solução primeira não havia função. Você simplesmente ia resolver isso top-down. Então, você teria dois pontos, isso no trabalho que a gente viu em sala de aula, né? y1x1, y2x2. Aí você iria calcular o coeficiente angular da reta e você ia escrever os pontos intermediários, tá? O que eu estou pedindo aqui não são os pontos intermediários. Estou pedindo é o seguinte: eu te dou um XPYP, que é um ponto do usuário, e você solicita o ponto que forma a reta, que é o x1, y1, x2, y2. Eu quero saber se esse XPYP ele intercepta, ou seja, se ele pertence a isso. Tá? Dá para fazer usando o trabalho, dá para fazer isso de outra forma também, e é um algoritmo que você pesquisando, você encontra também na internet. Só que eu falei para você fazer uma função. Tá? Nós vimos função também, a gente viu o procedimento, viu função. Então, eu quero saber se o ponto intercepta ou não a reta. O que é interceptar? Se ele cruza. Então, vou pegar o PowerPoint aqui, fazer o desenho aqui, vou compartilhar o PowerPoint. Só um instantinho. Então, essa da questão é assim, ó. Vou apagar isso aqui. Então, outra questão, eu tenho aqui uma reta. Aqui eu tenho... Aqui eu vou ter o x1, y1, que é um ponto da reta, que você vai pedir... Deixa eu escrever bonitinho aqui. Que é um ponto, você vai pedir para o usuário, ó, me forneça o primeiro ponto da reta. Me forneça x1, leia x1, depois leia y1. Então, você tem isso aqui, ó. E aqui você vai pedir o segundo ponto. Vai ler o x2 e o y2. Eu preciso de 2 pontos para formar uma reta. Aí você pediu um outro. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar esse exemplo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ser o XPYP. Nesse exemplo aqui, é óbvio, né? Ele interceptou. Então, eu quero que o seu algoritmo, solicitando isso para o usuário, isto, ele me fale, ó, o ponto intercepta a reta ou não. Que caso que é o ponto não interceptar a reta? É o caso, por exemplo, do ponto
estar aqui. Então, se o número que ele fornecer estiver aqui, ele não pertence. Tá? Então, teve um trabalho que era para você calcular os pontos intermediários. Dá para usar esse trabalhinho para fazer isso. E como você calculou todos, uma hora vai cair naquele que a pessoa forneceu. Mas tem outro algoritmo que acha isso muito mais rápido. Mas se você me der essa solução, para mim está valendo. Tá? Que aqui eu não estou pedindo a melhor solução. Tá? Aliás, para traçar reta, quem for fazer computação gráfica vai ver que tem algoritmos muito mais rápidos, né? Tá? Que não envolvem divisão nem multiplicação, só soma e subtração, que é o algoritmo de Bresson. Esse algoritmo tem essa inteligência. E evitando multiplicação e divisão, eu diminuo o processamento do processador. Tá? Então, tem várias soluções. Pode ser a do trabalho, e quando encontrar o ponto que pertence, pode ser uma outra forma mais rápida, mas é algo clássico também. Vou voltar a compartilhar a prova. Professor, você dá coordenadas de 2 pontos e tem pontos no meio, né, entre esses 2 pontos principais. O senhor queria um intervalo de quanto, mais ou menos? De 1, assim? Não, é que, olha só, se você fornecer... Não, são só 2 pontos. O ponto inicial da reta e o final. O seu algoritmo que calcula... Se você for usar o trabalho que é para traçar a reta, você pode colocar de 1 em 1, né? Um contador de 1 em 1, e você consegue saber se interceptou. Tá? Mas a reta aí é o plano cartesiano. E essa reta tem ângulo, né? Então você vai precisar trabalhar com aquela... Tem 2 formas. Se você quer trabalhar com y igual a x mais b e calcular os pontos intermediários e saber se está lá dentro ou não, tudo bem. Mas dá para você pegar o ponto que é dado e projetar na equação da reta para saber se cruza. É mais rápido essa solução, porque ela não passa por todos para saber se chega nele. Ela vai nele direto, é uma questão de projeção. Entendi. Tem a ver com o trabalho. Só voltar a compartilhar a prova aqui. No trabalho eu tinha colocado intervalo de meio, sabe? Não, foi intervalo discreto, sabe por quê? De 1 em 1, porque a tela, a gente não tem 0,5 pixel, né? A gente tem na tela pixel discreto. Quando você vê, por exemplo, um Google Maps mostrando por exemplo, uma coordenada com vírgula, essa coisa toda, ela aí tem na verdade, uma regra de 3 que ele tem a coordenada GPS e faz uma regra para que visualmente, né, embora a gente esteja vendo pixels discretos, eu faço uma relação com o número real, que é a coordenada que é passada. Mas o pixel é discreto mesmo assim. É só uma regra de 3 aí que faz essa mudança. Aliás, pelo GPS, ele nem se preocupa com isso, que ele já devolve isso para você. Vou compartilhar aqui de novo, só para a gente ficar com a prova. Só um instantinho. Mas pode ser discreto, como falei, 1, por exemplo. De 2, aí você pode perder o ponto se você for utilizar como base, né? Ou não, dependendo da lógica que você utilizar. Vou vir aqui. Compartilhar o trabalho de novo. Então, a única questão que a gente ficou aqui para trás foi a questão 5. Vocês querem que eu retire essa? Para mim não tem problema. Vou retirar para não ter problema, ok? Tá certo? Tudo bem? Como é a única questão, não tem problema tirar. Correto? Ô, professor, acho que eu devo ter achado a resposta dessa daí. Oi? Eu acho que eu achei a resposta dessa daí. Eu acho que não
Eu não sei os demais se compensa tirar ou não, mas no meu caso eu acho que não compensa não. Ah, vamos deixar. Então eu deixo aqui. Se vier uma maioria que errou, aí eu reanaliso. Do contrário, não. Pode ser? Ok. Tá, então. Deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui hoje. Um instantinho. Aqui, tem 14 pessoas aqui. Comigo deve ser 13. Tá. Olha só, o representante está aí ou não? Alô? Professor, ele tá, mas só que ele falou que tá com problema no microfone e não tá conseguindo falar. Ah, não, tudo bem. Então é o seguinte, eu não sei se todos que vão fazer a prova estão aqui, tá? Eu vou gravar, estou gravando isso, né? E vou fazer o seguinte, amanhã, lá para as 9 horas, 9h30, esse vídeo está no ar, ok? Se alguém quiser consultar essa coisa toda, eu vou colocar no YouTube, aí eu mando o link, tá ok? Bom, o Fernando havia conversado comigo e que o aluno falou que estava, não interessa qual é o aluno, né? Mas ele chegou para ir lá com o aluno falou que estava muito difícil. Então, a minha intenção foi o quê? Elucidar as questões e deixar claro que, olha, as questões têm a ver com o que a gente viu. Talvez a forma de escrever, como tem muita informação, às vezes o aluno assusta. Então, a minha intenção aqui hoje foi tirar esse susto e deixar claro. Questões, principalmente concurso, que tem, ou minha prova, ou qualquer prova que tenha um texto grande, é porque ela está pontuando. Ela, na realidade, ela fornece mais mecanismos para o aluno para ver a solução. Tá? Então, minha intenção foi essa, tá? Em virtude de tudo que a gente está vivendo, para que a gente possa ter um aprendizado. Tá? Sei que todo mundo está... O fato de ter 14 pessoas, de no outro dia ter 10, conforme cada um está podendo, né? Então, fazer que a coisa continue andando, tá? Isso para mim não tem valor, sabe? Saber que a gente não parou, saber que a gente está correndo atrás. Tá? O problema é parar, o problema é esperar cair do céu, tá? Então, eu valorizo muito isso, tá certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão poder entregar essa prova até às 22 horas de amanhã, tá certo? Só vou corrigir depois, vou começar a baixar as avaliações, né? E depois começa a corrigir. Sei lá, deve levar uns 3, 4 dias para corrigir, ou mais, tem um prazo aí para entregar, tem as atividades também. E lembrando, eu vou acessar o AVA, vou ver a questão das atividades, tá? Então isso conta também. Vou baixar as atividades também. Alguém quer esclarecer mais alguma dúvida? Professor, sobre o AVA, tem que fazer até que parte? Unidade 1, 2, tem que fazer a 3 já, porque a gente já está no 4 já. Tá bom, isso, ok. Alguém quer que eu esclareça mais alguma coisa? Posso finalizar? Professor, tá certo então para entregar amanhã até às 10 da noite, né? Isso, exatamente. Os algoritmos podem ser digital, tá? Mas lembrando que eles não são extensos, tá? Eu não precisa ser no Visual Alg, tá? Mas esqueci uma coisinha, não sei o quê. Eu vou saber, eu não estou levando em consideração que você está com computador, tá? Então, não é necessário ser no Visual Alg, tá? Esqueceu, escreveu uma coisinha errada, não tem problema. Se a questão lógica ali está clara, tá? Então, eu estou levando isso em consideração.
Mais alguma dúvida? Posso finalizar? Pode. Pessoal, então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E amanhã eu fico no aguardo do envio de vocês. Tá certo? Então, boa noite para vocês aí. Espero que tenha esclarecido tudo aí. Tá? Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.